Deus. Para iniciar aqui, eu quero ler com você, aqui ainda não é a palavra, Deuteronômio, capítulo 28, versículo 1 e 2. Deuteronômio 28, versículo 1 e 2. Eu quero que você preste bastante atenção nessa palavra. Eu vou colocar aqui um fundo musical. Tá aqui o fundo musical, né? Para você ouvir só a minha voz e a voz do Espírito Santo. A minha voz é essa voz audível que você está ouvindo aí. Mas a voz do Espírito Santo é aquilo que ele vai falar no teu coração. É uma voz silenciosa que só você ouve. Olha como isso é forte, gente. Você vai ouvir a minha voz, o que você está ouvindo pelos seus ouvidos, mas a voz do Espírito Santo você vai ouvir pelo seu coração. Olha que coisa linda. Gente, eu nunca pensei nisso. Então o Espírito Santo de Deus está me dando essa revelação agora, juntamente com você. Que a voz do Espírito Santo, a gente ouve ela pelo nosso coração. Olha que coisa linda. É assim que o Espírito Santo fala conosco. Amém? Olha só o que diz aí, ó. Versículo 1 diz assim, Deuteronômio 28. E será que, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, os mandamentos que eu te ordeno hoje, o Senhor está dizendo, se ouvires a voz do Senhor teu Deus, presta atenção, se tem uma condição, você tem que ouvir. Se você ouvir a voz do Senhor teu Deus e guardar todos os seus mandamentos que eu te ordeno, aqui diz o Senhor, né? O Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas as bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Que coisa linda! Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Amém? Olha que coisa forte. Todas as bênçãos, elas virão ao nosso encontro. Não vai precisar você correr atrás de bênção. Quando você ouvir a voz de Deus e guardar os seus mandamentos. Quando você ouvir a voz de Deus, Deus está falando aqui. E guardar os seus mandamentos, guardar o que Deus mandou, o que Deus está mandando você fazer hoje. Ouça a voz do Senhor teu Deus. Ele está falando através da palavra dele, em nome do Senhor Jesus. Amém? Gente, esse é só o início, a abertura para você ouvir a voz de Deus, guardar, porque as bênçãos do Senhor, elas vão nos alcançar, elas vão correr atrás de nós, elas vão nos alcançar. Olha que coisa linda, nos alcançarão todas as bênçãos, elas virão sobre mim, elas virão sobre você, em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos lá para o que o Senhor diz no momento da angústia. Vamos lá ver o que Deus tem para nos dizer, o que Deus tem para nos falar. Gente, eu tirei da internet aqui algumas, o que é angústia, né? Porque eu não sei muito explicar, porque eu não estudei sobre isso, mas eu pesquisei muito e eu coloquei aqui que a angústia, ela é uma percepção psicológica caracterizada pela mudança de humor, tristeza, insegurança, culpa, mal-estar, dificuldade de respirar, pressão no peito ou até mesmo dor no peito. Ou seja, isso são sintomas de angústia, né? Você sente a mudança de humor, aquela tristeza, insegurança, tudo isso causa a angústia, uma insatisfação, uma culpa, uma carência. Então muitas são as coisas. Quando eu fui pesquisar para trazer essa live para vocês, foi coisa demais que eu vi sobre a angústia. Eu disse, meu Deus, o que é isso? Só que a angústia, ela surge como meio de defesa desses traumas interiores. A angústia é uma doença da alma, é uma doença que ela é as nossas emoções.
como é que eu falo? É a desorganização das nossas emoções. Nós não conseguimos controlar. Tem coisa na nossa vida que a gente não consegue controlar. Então, vem a angústia. É uma forma de defesa, de um trauma que nós temos. De uma dor imensa que às vezes nós sentimos. De uma insegurança, um mal-estar. É uma culpa de alguma coisa que você deveria ter feito que não fez. Então, muitas são as coisas que podem causar angústia em nós. Então, nós vivemos num mundo que ele está todos os dias tentando fazer com que a gente tenha esses sentimentos e na qual venha provocar angústia. E a angústia é muito ruim. É muito triste se a gente passar por angústia. Eu já passei por angústia. A gente não sente vontade de dormir. Quando chega a noite, você vira a noite, não sente sono e não consegue tirar a mente daquilo. A sua mente fica fixada. Você tenta mudar. Você coloca um louvor, coloca uma palavra e parece que não entra nada. É um negócio terrível. É assim que é a angústia. Eu falo do que eu já passei. Entendeu? Então todos nós já passamos por momentos de angústia. Acontece algo que traz esse sentimento, essa defesa do nosso corpo, causando ali a angústia. E o que fazer? Algumas pessoas dizem assim: não pode chorar, seja forte. Seja forte, não chore. Só que eu quero dizer para você que nós temos que chorar. Botar pra fora. Sentiu vontade de chorar? Chora. Joga pra fora toda aquilo que tá lhe causando mal. Chorar faz bem, gente. Às vezes a gente fica querendo ser fortão, querendo, não, eu sou muito forte, eu não vou chorar. Os homens geralmente dizem isso, né? Eu sou homem, homem não chora. Homem chora sim. Homem chora sim, de certeza. Então, o choro, ele nos alivia das emoções negativas. Pode ver que quando a gente tá num momento muito difícil, um momento de angústia, se você sentir vontade de chorar e chorar bastante, traz ali que meio uma sensação de alívio. Você tem que chorar. Não é que você não vai chorar, você vai chorar, mas não é só isso. Aí vem a principal coisa para que nós possamos nos livrar da angústia. Primeiro, chore e olha o que Deus diz. Versículo 15 de Salmo 50. Recado do Senhor para mim e para você. Presta atenção. A angústia chegou. Olha o que Deus diz. Invoca-me no dia da angústia. O Senhor Deus está dizendo: invoca-me, filho. Invocar ao Senhor não é fazer aquela oração água com açúcar, não. É você rasgar o seu coração. É você falar com Deus abertamente. É você chorar para a pessoa certa, é chorar para Deus. Se você chorar para Deus, a palavra de Deus diz que Ele vai enxugar todas as suas lágrimas. Então, o que fazer na hora da angústia? O próprio Deus responde: invoca-me no dia da angústia. E aquele que invoca ao Senhor de todo o seu coração, o Senhor tem uma promessa para essa pessoa. E olha só o que Ele diz: eu te livrarei. Esta é a promessa de Deus. Como se livrar da angústia? Invocando ao Senhor nosso Deus, clamando a Ele, dizendo: Deus, tira do meu coração essa tristeza, tira do meu coração essa angústia, tira do meu coração essa dor, uma dor insuportável, Deus, tira isso do meu coração. É você invocar Deus, abrir o teu coração para Ele, falar com Ele, porque Ele é o único que tem a solução. Ele é o único que tem essa resposta. Ele diz: invoca-me. Olha que lindo. No dia da tua angústia, invoca ao Senhor. E tem a promessa dele. Porque se você invocar ao Senhor, Ele diz: eu te aliviarei. E a tua parte, e tu me glorificarás. Ou seja,
Deus trará alívio para o teu coração. Deus trará alívio para as tuas emoções. Não é forte, gente? Então, o que fazer? Chora, mas chore na presença de Deus. Outra coisa, nem todo mundo está apto para ouvir nossas dores, para ouvir nossas angústias. Então, não abra o seu coração para qualquer pessoa. Não abra o seu coração, porque tem gente que a maioria não vai nos entender. Então, é para falar, é para chorar, é para invocar, invoque o Deus Todo-Poderoso, porque Ele tem a resposta para aquilo que você tem clamado. Invoca-me no dia da angústia e eu te aliviarei e tu me glorificarás. Ou seja, tu vai glorificar ao Senhor, porque Ele pode te tirar de qualquer angústia. Ele, somente Ele, pode fazer isso por você. O versículo 23 do mesmo Salmo 50 diz assim, ó: aquele que oferece sacrifício de louvor me glorificará, e aquele que bem ordena o seu caminho, eu mostrarei a salvação de Deus. A parte A do versículo: aquele que oferece sacrifício de louvor. O que é sacrifício de louvor? Esse entendimento ninguém me deu, mas o Espírito de Deus que falou ao meu coração, ele me deu o entendimento dessa palavra. Sacrifício de louvor. O que é isso? É no momento da angústia, você vai glorificar Deus. Então, para glorificar no momento mais difícil da sua vida, isso é um sacrifício. E esse sacrifício é o único que agrada a Deus. É o sacrifício de louvor. Então, se sacrifique em louvar ao Senhor quando tiver tudo mal na tua vida. Quando a angústia chegar, se sacrifique. Você acha que vai ser fácil? Não. Você acha que você vai ter vontade de glorificar o Senhor? Não, você não vai, mas você abra a tua boca e faça aquilo que você aprendeu. Lembra do versículo inicial: se tiveres com os ouvidos atentos à voz do Senhor teu Deus e guardar os seus mandamentos, a palavra de Deus diz no início que todas as bênçãos virão sobre ti, elas te alcançarão. Então pega essa palavra, coloca ela no teu coração. A angústia chegou, invoca ao Senhor, porque Ele é o único e Ele é o suficiente para nos livrar da angústia. Pratique sacrifício de louvor. A angústia chegou, louve a Deus. Ainda que você não tenha vontade, ainda que seja chorando, louve a Deus. Diga para você mesmo: eu tenho um Deus que me ama, um Deus de amor, um Deus que está comigo, que eu não vou morrer nessa angústia, eu vou passar. Então isso é sacrifício de louvor, porque você tem um Deus que cuida de você, você tem uma palavra que Deus te deu. Então faça como o salmista, guarde a palavra do Senhor no teu coração. Ele diz: escondi a palavra do Senhor no meu coração para eu não pecar contra ti. Então esconda essa palavra do Senhor no teu coração, invoca Ele. A angústia chegou, invoca ao Senhor, porque Ele é o único que vai te livrar e você vai glorificar a Deus. Você não vai morrer nessa angústia. Amém? Eu quero trazer aqui um exemplo, o maior exemplo da história, o exemplo de Jesus. Jesus, quando estava aqui na terra, ele passou por momentos de angústias, mas não foi pouco não, viu gente? Quando ele estava perto de ser crucificado naquela cruz, ele teve um momento de angústia dele. Vamos aprender com o nosso mestre Jesus. Ele é o nosso exemplo. Mateus capítulo 26, versículo 36, diz assim, ó. Vamos aprender aqui com Jesus. Mateus 26. Vamos aprender aqui com Jesus. O versículo é o 36. Gente, quando Jesus estava prestes a ser morto, a ser crucificado,
sofreu. Você sabe o sofrimento de Jesus naquela cruz. Próximo a isso, horas antes, ele teve uma angústia terrível, a maior angústia da humanidade, que a Bíblia fala que ele suava sangue. A angústia dele era tão grande, porque ele ia ter que passar por todo aquele sofrimento por amor a mim e por amor a você, que ele se angustiou tanto que dos poros dele saía sangue. Ou seja, não existe maior angústia do que essa. Ninguém passou nem passa por uma angústia dessa, porque às vezes a angústia é tão pequenininha que destrói pessoas, que pessoas não conseguem suportar, se matam porque acham que não vão viver. Então Jesus é o nosso maior exemplo. Olha o que ele fez, versículo 36, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, que era um jardim, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. Jesus estava angustiado, Jesus estava cheio de angústia. Imagine aí você saber que daqui a alguns minutos você vai ser morto, mas morto a paulada, crucificado, morto devagarinho. Mataram Jesus devagarinho. Então imagine aí, ele era carne. Quando Jesus estava aqui na terra, ele foi 100% homem e 100% Deus. O único que foi 100% homem e 100% Deus. Então, quando ele estava angustiado, ele fez o quê? Ele foi ali orar. E o versículo 39 diz assim, ó: e indo um pouco adiante, versículo 39, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Olha só, a oração que Jesus fez ao Pai. Jesus estava angustiado profundamente. Ele chegou a dizer ao Pai: Pai, se for possível, ou seja, eu não aguento mais, eu não estou mais suportando. Porque Jesus, além de levar todas as nossas dores, ele levou todas as nossas doenças, as chicotadas, todo o sofrimento estaria sobre Jesus. Então ele estava altamente angustiado. Mas o que ele fez? Ele foi orar. Ele orou ao Pai, mas ele disse: Pai, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. O versículo 44 diz assim, ó: e deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Amém? O que eu quero mostrar aqui para você, que Jesus orou no momento de angústia, no pior momento da vida dele, que ele estava prestes a ser morto, ele orou, ele clamou ao Senhor Deus. Então, Jesus é o nosso maior exemplo. A angústia chegou, o Senhor disse lá em Salmo 50, versículo 15, invoca-me. Então, o que você tem que fazer na hora da angústia? Invocar o Senhor. Quando sentir desejo, vontade de invocar, não. Porque você acredita na palavra, porque você tem uma palavra, porque a palavra veio para você hoje. Tira toda essa angústia, não aceite viver mais com essa angústia, porque Jesus, o maior de todos, já levou toda essa angústia, já levou toda a nossa ansiedade, já levou todas as nossas doenças. Então clame, invoque ao Senhor no momento da sua angústia. Em Isaías, você não precisa abrir, Isaías 43:2 diz assim: o Senhor diz que estaria conosco quando nós passássemos pelo fogo, quando passássemos pela água. Ele disse que a gente não ia se queimar, ele disse que a gente não ia se afogar, porque ele estaria conosco. Amém? Então você tem que colocar essa palavra dentro do teu coração e não permita mais que a angústia tome conta de você, tome conta das suas emoções, do teu coração. Invoca o Senhor, lembra do que ele falou, guarda essa palavra no teu coração. Invoca-me no dia da angústia e eu te aliviarei. Essa é a promessa do Senhor. E tu
me glorificarás. O segredo do Senhor. Eu quero ler com você Apocalipse, capítulo 21, versículo 4, para finalizar esta live. Você já aprendeu. Não permita que a angústia tome conta de você, porque Jesus, o maior de todos, já levou todas as nossas angústias. Então invoca ao Senhor. Invoca ao Senhor no dia da angústia, na hora da angústia. A angústia vem só uma vez não, às vezes vem aí, você é aliviado daquela angústia, o inimigo faz outra coisa para que a gente venha cair de novo nessa tristeza, porque se a gente estiver angustiado, a gente não vai conseguir, a gente viver angustiado, a gente vai passar, você vai passar, mas viver angustiado, você não vai chegar perto de Deus, Deus não vai te livrar, amém? Olha o que diz aqui, Apocalipse 21, versículo 4, olha o que Deus diz, e Deus limpará dos seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava assentado sobre o trono disse, olha aquele que está assentado sobre o trono, olha o que ele disse, escreve, porque estas coisas são... Ah, meu Deus, eu passei o versículo. O versículo 5. Olha o que ele diz. Eis que faço nova todas as coisas. Amém? Eis que faço nova todas as coisas. O Senhor disse que vai enxugar todas as lágrimas. Porque na angústia tem a lágrima. Porque a pessoa não aguenta. É algo forte que corrói por dentro. É algo, as emoções afetadas. Então o Senhor diz que vai enxugar toda a nossa lágrima. Quando você invocar, quando você clamar, quando você olhar para Jesus e ver que ele foi o nosso maior exemplo, e no maior momento de angústia da vida dele, ele clamou ao Senhor, e ele disse, Senhor, faça em mim a tua vontade. O Senhor disse que nós iremos glorificar ele. Então ele vai te livrar dessa angústia em nome do Senhor Jesus. Amém? Guarda essa palavra no teu coração. Fica com ela, Salmo 50, nunca esqueça, Salmo 50, versículo 15, essa é a base da mensagem. Eu trouxe ali alguns exemplos, embasamento ali para fixar essa palavra no seu coração. Tá angustiado? Clame ao Senhor, invoque ao Senhor, porque Ele disse que vai te aliviar. E o Senhor, ele cumpre a sua palavra. Ele diz na palavra dele, eu velo para cumprir a minha palavra. Ou seja, se ele disse que nos alivia, então ele vai aliviar. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Pai, em nome do Senhor Jesus, meu Deus. Eu te agradeço, Senhor, por essa palavra poderosa, meu Deus. Quantas são as pessoas que precisam ouvir essa palavra, Deus? É uma multidão de pessoas, Deus. Pois o mundo em que estamos vivendo, Pai, cada dia que passa faz com que as pessoas vivam angustiadas, que as pessoas vivam, meu Deus, depressivas, querendo morrer, meu Deus, desistindo da vida. Pai, mas a pessoa que ouviu essa palavra, Deus, ela vai guardar no coração, meu Deus. Assim como o salmista guardou a palavra no coração para não pecar contra ti, Pai, eu peço ao Senhor que essa palavra fique guardada no coração dessa pessoa, Deus. E quando a angústia vier, porque é inevitável que nós seres humanos não passamos por um momento de angústia, mas quando essa angústia vier, essa pessoa vai lembrar da tua palavra, ela vai invocar ao Senhor, Deus, mesmo sem vontade, mesmo sem desejo, mesmo querendo, meu Deus, fazer outra coisa, ela vai invocar o teu nome, porque ela sabe, Deus, que o Senhor tem um alívio para ela, que o Senhor, Pai, vai aliviar esse coração. Meu Deus, em nome de Jesus, Pai, que essa palavra seja plantada nesse coração, Deus, que seja como uma semente, Deus, que venha germinar,
frutos, meu Deus, para a glória, para o teu nome, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu entrego essas vidas em tuas mãos, na certeza, Deus, de que o Senhor falou aos corações. Elas ouviram a minha voz, mas o coração delas ouviram a voz do Espírito Santo falando aí, Pai, e que essa voz, meu Deus, seja real pela vida toda dessa pessoa, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, desde já, o diabo não pode roubar essa palavra dessa pessoa. O diabo não vai roubar essa palavra, Deus. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Mesmo que após essa live, Pai, essa pessoa entra ali numa crise, mas ela vai lembrar que o Senhor está com ela, por onde ela passar, e que o Senhor vai enxugar todas as lágrimas, e que coisas novas o Senhor fará, em nome do Senhor Jesus. Pai, muito obrigado, Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço. Obrigado por tudo, Pai, e me usa cada dia mais, Pai, para trazer a palavra para este povo, em nome do Senhor Jesus. Amém e glória a Deus. Aleluias. Vocês gostaram, gente? Aliás, isso não é uma pergunta para fazer, né? Porque se você está aqui, o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui e a palavra é dele. E como eu falei, você ouviu a minha voz pelos seus ouvidos. Você me viu por essa telinha. Porém, o Espírito Santo falou ao teu coração. A voz do Espírito Santo, ela falou contigo. Desde o início, quando você entrou aqui, desde quando você decidiu entrar aqui, foi o Espírito Santo que te trouxe aqui. Isso eu não tenho dúvida, porque o diabo, ele não ia te trazer até aqui. Ele fez de tudo para você não vir. Ele fez de tudo para você não ouvir essa palavra. Porque a partir de hoje, o diabo não tem mais domínio sobre a tua vida, sobre a angústia. Ele não vai mais dominar você. Porque quem vai te dominar é o Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no teu coração, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu, gente? Fique na paz.